E aí, automatizador, tudo certo? Hugo aqui da Autotic. E olha, esse vídeo é para quem de fato quer gerar uma grana extra aí com automações pelo NTN, tá? O NTN, como eu sempre venho informando para os nossos clientes, ele permite uma infinidade de coisas, tá? Basta você ter ali a criatividade, ter ali a visão de negócios, tá? Você consegue desenvolver soluções incríveis de baixo custo e altamente poderosas, tá? Que traz resultados incríveis aí para os seus clientes, tá? E o vídeo de hoje é para te mostrar como você consegue desenvolver um sistema de envio de WhatsApp em massa, praticamente sem investir quase nada, tá? Se você fala assim, Hugo, poxa, eu não tenho dinheiro para poder comprar um sistema, uma plataforma ou comprar um módulo, né? Para poder fazer disparo em massa, tanto para mim ou quanto para os meus clientes. Nesse vídeo você vai ver como você pode fazer isso do absoluto zero, tá? E praticamente sem investir quase nada, tá bom? Então a primeira coisa que você vai precisar, óbvio, é do NTN, que é o que vai fazer toda a parte ali de automação, né, do fluxo do seu disparador em massa, tá? Você pode usar o NTN Desktop, que ele é gratuito, ok? Você instala no seu computador, porém você vai ter que ficar com o computador ligado enquanto as automações ali ficam ao vivo, né, digamos assim. Mas se você falar assim, Hugo, poxa, eu queria em nuvem, eu queria um NTN hospedado em um servidor e sem necessidade de eu ter que ficar com o computador ligado, conectado à internet. E eu não queria investir um dinheiro por enquanto, porque tá ruim para mim. Tem como? Tem como também. Você pode vir aqui no nosso canal da Autotic, né, como eu mostro aqui, ó, e lançamos um vídeo aqui, tá, onde a gente ensina como você instalar o NTN no seu próprio servidor em menos de 2 minutos, tá? Você vai usar o nosso instalador de NTN, a gente disponibilizou aqui gratuitamente, tá? Mas Hugo, eu tenho que pagar pela hospedagem, não? Então, se você fizer o cadastro na Readiness, né, que é a hospedagem que nós utilizamos, usando aqui o nosso link de indicação, você recebe 20 euros de crédito para poder custear os primeiros 2 meses de uso dos servidores, ok? Então, os primeiros 2 meses você não vai ter custo aí com o servidor, tá? Então, isso aqui já está resolvido. NTN rodando em um servidor de forma remota, sem custo. Ok, tá? Segunda coisa que você vai precisar também para desenvolver esse disparador, né, de WhatsApp em massa é um formulário, tá? Você não precisa necessariamente usar um formulário de um site seu, seja em WordPress ou então um formulário em HTML. Por quê? Porque ali às vezes você vai ter que utilizar um plugin, ou então, né, se for um HTML, você vai ter que contar com o auxílio de um desenvolvedor para ele poder passar os dados do formulário, né, via post ali, usando alguma linguagem, por exemplo, PHP. Isso aí vai tornar o processo um pouquinho mais complicado. Mas existem formulários independentes, ok? Plataformas de criação de formulários, onde qualquer pessoa, mesmo sem ter conhecimento em programação, ela consegue criar ali um formulário. E esse formulário, ele pode ser uma espécie de interface ali para alguma funcionalidade, como por exemplo, um disparo em massa de WhatsApp, que é o que nós vamos mostrar aqui, tá? Hugo, eu também tenho que investir? Não, tá? Você pode começar aqui pelo um plano gratuito, tá? Dessa plataforma aqui chamado Forms.app, tá? É a melhor plataforma, ao meu ver, de construção de formulários. Por quê? Porque ele te dá um formato ali padrão de formulário, né? Não é aquele formato necessariamente em slide, né? Como, por exemplo, o Typeform. Pode ser que o Typeform também tenha a opção de formulário inteiro, não sei. Mas eu sempre vi formulário no formato slide. Esse aqui, o Form Apps, ele já me dá a opção de ter o formulário ali inteiro, ok? Todos os campos ali em uma única tela, sem precisar ficar passando slides, tá? E a estrutura de dados que ele encaminha para o NTN é mais fácil de manipular, é mais fácil de referenciar, tá? Então foi por esse motivo que eu escolhi esse formulário aqui. E ele tem esse plano gratuito, né? Que você tem direito a 5 formulários, ou seja, basicamente você poderia criar 5 sistemas de envio em massa aqui,
e atribuir 5 clientes a cada um, tá? E você pode fazer até 100 envios, 100 submits por mês. Eu acredito que esses 100 submits seria entre esses 5 formulários, tá? Então, se você tiver lá 5 clientes, cada um com formulário, cada um vai poder fazer pelo menos aí uns 20 envios, tá? Como é envio em massa, provavelmente seus clientes não vão querer fazer envios toda hora, né? Às vezes vai fazer um envio ali na semana, ou então 3 envios ali na semana. Então, a princípio, esse plano comporta muito bem, sim, vamos dizer aí, os seus 5 primeiros clientes, né, que forem usar esse disparador de WhatsApp em massa, tá bom? Então, você vai simplesmente se inscrever, né? Você vai clicar aqui em iniciar agora, e aí você vai ter que criar um cadastro bem rápido, tá? Eu cliquei aqui, ele já abriu porque eu já tenho uma conta aqui, tá? Mas depois eu vou te mostrar. Então, você faz o teu cadastro e aí você já vai ter acesso lá ao construtor de formulário, beleza? Por último, a gente vai precisar de uma API de WhatsApp. Hugo, também não tem uma API de WhatsApp. Eu vou ter que pagar alguma para poder utilizar? Também não, tá? Você pode usar a nossa própria API de WhatsApp, que é o Zap, ok? De forma ilimitada, tá? Porém, é claro, as sessões, né? Ou seja, os aparelhos que são conectados na WhatsApp de teste, eles são desconectados automaticamente meia-noite, ok? Então, todo dia você basicamente tem que fazer uma nova conexão para continuar usando a nossa API, beleza? Mas isso aí é o de menos, né? Para quem está começando aí, fazendo os primeiros testes, a API de teste ela atende muito bem. Então, é só você fazer aqui o seu cadastro rápido aqui no formulário do site da WhatsApp, clicar em testar grátis e a gente vai enviar os dados de acesso da API no seu WhatsApp e também no seu e-mail, tá bom? Então, uma vez que você já tem as 3 ferramentas, né, que é o NTN, o Form Apps, né, que é o construtor de formulário, e uma API de WhatsApp, que no caso aqui é o Zap, você já está apto para poder desenvolver o seu sistema, né, de disparo de WhatsApp em massa, tá? Bom, então, vou fechar aqui. Então, vamos lá. Eu gostaria muito de desenvolver aqui o workflow do zero, tá? Sendo que, pessoal, o workflow é algo que dá um pouco de trabalho para fazer, né? Principalmente quando você não tem a lógica ali pronta, né? Você tem que ir acrescentando as funcionalidades ao pouco, tem que ir testando, validando. Então, é algo que dá trabalho. Tudo bem, por mais que eu já tenha algo pronto aqui, eu já tenho a lógica em mente, ainda assim eu levaria um bom tempo aqui, né, para poder desenvolver ao vivo aqui com vocês, tá? Então, de costume, eu vou dar uma passada aqui, né, vou refinar aqui, digamos assim, esse workflow, vou te mostrar tudo que está configurado em cada node para você entender o conceito e você tentar reproduzir aí no seu NTN, tá? É claro, se ainda assim você falar, poxa, eu não consegui desenvolver, poxa, como é que eu faço? Você pode entrar em contato conosco e a gente vê uma forma de disponibilizar esse template aqui para você, tá bom? Mas, se você observar aqui, você vai ver que não é algo tão complexo assim, tá? Só peço que você preste muita atenção para você entender a lógica, tá bom? Então, chega de falar muito, vamos começar aqui a parte da prática, então. Bom, o que eu fiz aqui, tá? Primeira coisa, o workflow ele vai ter que startar com um webhook, tá? Esse webhook ele vai ficar responsável por receber as informações do seu formulário, tá? Lá do teu Forms app, beleza? Então, quando você fazer um submit lá do formulário, tá? O webhook vai receber esses dados. Ele vai receber de tudo, ok? Todos os campos ali que você colocou lá, ele vai receber, tá? E aí a gente tem aqui um node de parâmetros, tá? Que inclusive é um node que você tem que informar aqui os dados do teu Zap, né? Que é o URL de endpoint, o nome da sessão, chave da sessão. Você vai ter aqui um parâmetro lista, tá? Um parâmetro texto e um parâmetro agendamento, tá? Então, esses aqui, ó, endpoint, session e session key, são parâmetros da WhatsApp, né? Da conexão do seu WhatsApp, beleza?
Já esses 3 últimos aqui representam os campos do formulário lá do Form Apps. Então, eu tenho lá um campo chamado lista, que é um textiário, tá? Tem um campo chamado texto, que também é um textiário, eu vou te mostrar. E temos um campo lá chamado agendamento, que é basicamente um date picker, né? Que é aquele calendário onde você seleciona ali um dia e um horário, tá? E aí, com essas informações aqui já mapeadas, né, que vem do meu webhook, eu já começo a fazer aqui o tratamento de dados, né, para saber como é que vai se comportar aqui o meu workflow, tá? Então, eu coloquei aqui um if para verificar se o usuário agendou o envio, tá? O que seria agendar o envio? É se de fato o usuário informou lá uma data e horário de agendamento do envio. Se ele informou, isso aqui vai dar verdadeiro. Tá? Se ele não informou, isso aqui vai dar false. Tá? Então, se der false, né, ele vai seguir aqui direto sem fazer nenhum tipo de agendamento. Ou seja, ele meio que vai seguir aqui o workflow para fazer o disparo imediato. Tá? Mas se ele informou o agendamento lá do formulário, o que a gente faz aqui? A gente colocou aqui um node chamado Date and Time. Tá? Para que a gente colocou esse node aqui? Para ele tratar a questão do time zone, tá? Do NTN. O que acontece? Algumas versões do NTN, inclusive essa aqui que eu estou utilizando, está tendo um problema de fuso horário na interface do NTN. Então, por exemplo, se você seta aqui um agendamento, por exemplo, para as, sei lá, 10 da manhã, ele vai reconhecer como 7 da manhã, tá? Isso aí eu já até verifiquei com o pessoal lá do NTN, né, pelo fórum, e de fato foi constatado um bug, tá? Eu não sei se são todas as releases assim, mas essa especificamente que eu estou utilizando aqui, ela tem esse bug, tá? Então você consegue tratar usando esse node aqui, onde você pega a data do agendamento, ok? Que, claro, vem aqui pelo webhook, eu armazeno aqui no parâmetro, né, numa constante chamada agendamento. E aí eu determino aqui, ó, se o agendamento, né? Aliás, perdão, não é um if, né? Eu simplesmente pego a data do agendamento, né? A data e horário, e acrescento mais 3 horas, ok? Então eu coloco aqui ADD e coloco 3 horas, tá? E aí ele vai imprimir, né, essa nova data, hora, no campo data, ok? E aí, o que vai acontecer? Quando eu referenciar essa data e hora, né, com 3 horas a mais aqui no meu agendador, que é um wait, né, você vai colocar aqui specific time, né, quando eu referencio ela aqui, ó, de fato ela vai vir com a data correta do agendamento. Então, se de fato lá no meu formulário eu coloquei, por exemplo, dia 15, que é hoje, às 8 da noite, de fato ele vai agendar para as 8 da noite, tá? Não vai ter risco dele agendar com 3 horas a menos. Por quê? Porque eu estou tratando aqui, beleza? Bom, então, independente, né, se vai ser agendado ou não, o que vai acontecer aqui no meu workflow? Ele vai converter a lista que eu informo lá no meu formulário, tá? Inclusive eu vou te mostrar o formato dessa lista. Geralmente é assim, ó, tá? Quando um usuário, né, por exemplo, vai copiar o valor de um CSV ou de uma planilha, né, em forma de texto simples, geralmente é nesse formato aqui. É os campos, né, as colunas, separadas por vírgulas, e os respectivos valores também separados por vírgula, ou então ponto e vírgula. É um desses dois delimitadores, tá? Então, esse node aqui, que é o JSON to binary, né, que ele faz a conversão de JSON para binário e binário para JSON, ele vai pegar essa minha lista, tá? E vai transformar ela num binário, ok? Binário de que tipo? Do tipo CSV, ok? E aí, esse node aqui é um node que extrai dados de um CSV, ok? Que é o Spread Shield File, se não me engano, tá? E aí, deixa eu só mostrar aqui, vamos lá, deixa eu abrir por parte para você entender. Aqui, ó, o que acontece?
No convert para binário, né, o JSON, eu marco aqui o modo JSON to binary, tá? Coloca aqui o nome do campo que vem lá do parâmetros. Lembra que eu coloquei aqui, ó? Eu coloquei aqui lista, ó, lista, tá vendo? Ó? E aqui eu coloco a referência do campo lista que vem lá do webhook do formulário, beleza? Então, eu menciono aqui, ó, o nome do campo, que é source key, tá? E o campo de destino eu coloco como data, né? Que seria o binário que vai ser convertido. E aí em Epson eu acrescento aqui uma opção chamada mimitype, né? Que é quando você quer informar o tipo ali do binário. E aí eu coloco text/csv, tá? E habilito essa opção aqui chamada use ray data, tá? Então é basicamente assim que você tem que colocar, ok? E aí o que vai acontecer? De fato, ele vai gerar um CSV, um binário de CSV. E aí com esse node aqui, que é o spread file, né? Spreadsheet file, você consegue extrair os valores dessa planilha, desse binário, né, em formato aqui de planilha, e aí você vai ter ali os campos tudo separado corretamente, né? Você vai ter ali nome, WhatsApp e os respectivos valores, exatamente como está aqui, ó, tá? Sendo que ao invés de vir assim, vai vir no formato ali como se fosse colunas e linhas, tá? Igual uma planilha mesmo, tá? E aí a gente usa esse node aqui, tá? Aí é claro, esse aqui ele é opcional, seria mais por questão de boa prática, tá? Onde a gente faz o tratamento, deixa eu clicar aqui, tá. Onde a gente faz o tratamento ali do número de WhatsApp. Por quê? O seu usuário, né, o seu cliente que for utilizar o sistema, muitas das vezes ele vai informar o número do WhatsApp ali sem formatação, tá? E a API de WhatsApp, ela precisa que o número esteja formatado, que seria o quê? Somente números, sem espaços, sem hífens, sem caracteres especiais, nada disso, né? Tem que estar lá o DDDI, DDD e o número do WhatsApp. Tudo junto, somente número, beleza? Mas, às vezes, não é assim que o cliente informa no sistema, às vezes ele informa assim, ó, tá? Então, esse Node, ele tem por essa finalidade de tratar esse número de WhatsApp, tá? E além do mais, ele gera uma saudação randômica aqui. Então, por exemplo, para alguns contatos, quando for receber a mensagem no WhatsApp, a automação vai fazer o seguinte, vai chamar, por exemplo, o nome. Olá, Hugo, tudo bem? Aí já para um outro contato. Olá, fulano, como vai? Entendeu? E aí, ciclano, beleza? Ou seja, são saudações randômicas. Então, isso faz com que as mensagens sejam diferentes para cada contato, tá? Isso ajuda muito também na questão aí de você não evitar ser banido aí no WhatsApp por mensagens repetidas, tá? E aí, depois de você fazer esse tratamento aqui, tá? Você pode usar um item list com a operação remove duplicates, né? Onde você informa ali qual é o campo que você quer que faça a comparação. No caso aqui eu usei o campo de WhatsApp formatado, tá? Que vem daqui, ó. E aí eu determino o seguinte, ó, se os números do campo WhatsApp formatado forem idênticos, mantém somente o primeiro. Então ele nunca vai deixar ter 2 ou mais contatos com o mesmo WhatsApp aqui. Ele sempre vai manter só o primeiro. Então isso aqui é para remover duplicados, tá bom? Para não ocorrer possibilidade de pessoas receberem a mesma mensagem mais de 2 vezes. Ou mais de uma vez, melhor dizendo, tá? E aí, por fim, a gente tem aqui, ó, um loop, né, usando o split in batch, tá? Que inclusive ele está até aqui na versão antiga, né? Você pode usar na nova sem nenhum problema. E o conceito é o mesmo, onde para cada contato, né, eu coloco aqui um lote de 1, né? Então, por exemplo, se aqui retorna 5 contatos para receberem mensagem, esse split batch vai fazer o seguinte, ó, para cada contato desses 5, envie um texto no WhatsApp e aguarde 5 segundos, tá? Sendo que, como a WhatsApp já tem um delay de 5 segundos, ao somar com esse wait aqui, tá, de 5 segundos, ele vai dar mais ou menos uns 10 segundos de intervalo, tá bom? E lembrando que o HTTP Request,
é o Node para você poder referenciar aqui os dados da API, tá? Que de fato vem lá do seu Node parâmetros, né? Se você não sabe ainda como montar isso aqui, nós temos um outro vídeo do canal, né, que é como você criar request, né, com copia e cola, né, usando a função import seu URL. Depois você assiste também esse vídeo e aí você vai ter isso aqui já meio que pronto para você. Você só vai fazer algumas adaptações, tá? Então aqui eu passo a URL de endpoint, passo o nome da sessão, tá? A chave da sessão também vem aqui, ó, no header, tá? E aqui no body eu passo o nome da sessão, o número do contato, né? Que no caso vai vir aqui no campo FWPP, né? Que são os números de WhatsApp formatados. E também eu passo aqui o texto, tá? Que vem lá do meu Node parâmetros também, tá? Então ele puxa a saudação randômica, né? Como eu falei para você, ele pode falar oi, olá, e aí, ok? E aí ele menciona o nome do contato, tá? E fala assim, tudo bem? E aí, embaixo aqui, ele coloca o texto, né? Que é o comunicado que também vem lá do seu Node parâmetros, uma vez que recebe os dados do formulário aqui do Forms App, tá? Bom, só de falar isso aqui já deu uma canseira, né? Imagine se a gente fosse desenvolver isso aqui do zero. Então, realmente é algo inviável. Se eu pudesse, de fato, eu desenvolveria isso aqui ao vivo aqui com vocês. Ou melhor dizendo, gravado, né? Mas eu desenvolveria e mostraria passo a passo. Mas é inviável aqui, considerando aí o tempo médio de vídeos dos nossos tutoriais, tá? Mas, quem sabe, a gente pode um dia fazer uma live, algum encontro online assim com alunos e a gente pode fazer um exemplo, tá? Mas espero que você já tenha entendido o conceito aqui. Então, beleza. Então, o workflow está pronto, tá? E aí, de fato, o que você precisa fazer, né, para concluir é criar lá um formulário, tá? É claro que geralmente a gente cria um formulário e aí com base no formulário, né, a gente vai lá e cria o workflow, tá? Mas eu preferi já falar aqui um pouquinho do workflow para você entender como é que é passada aqui as informações, como elas são tratadas, né? Até chegar ao WhatsApp do lead, tá? Então, aqui no Form Apps, ok? Você vai poder vir aqui e clicar em criar formulário, tá? Você pode, de fato, criar uma pasta, né? Por exemplo, vamos dizer que você tenha um projeto que é para fazer envios de WhatsApp em massa, né? Você pode criar um nome desse projeto aqui, a pasta dele, e associar os formulários dos seus clientes a essa pasta. Vai ficar mais organizado, tá? E aí, eu vou abrir aqui só para você entender como é fácil construir o formulário aqui nessa plataforma. Aqui ao lado você vai ter alguns elementos que é basicamente clique e arraste, tá? Você vai pegar aqui, vai arrastando aqui para o seu formulário e você vai montando, tá? Então aqui eu coloquei um título do formulário, tá? Que é um elemento padrão que já vem. Eu botei envio em massa de WhatsApp, tá? Aqui eu acrescentei esse elemento aqui chamado conteúdo da imagem, tá? Onde você pode colocar aqui o logotipo, né? Para o seu sistema, né? Que você está criando aqui, tá? No caso eu botei a WhatsApp. Lembrando que a WhatsApp é uma API de WhatsApp. Ela não é um disparador de WhatsApp em massa, tá? Eu só estou fazendo aqui um exemplo. E aí eu comecei a acrescentar agora os elementos desse meu disparador, tá? Então eu coloquei aqui primeiro um texto longo, tá? Que é esse aqui, ó. Um texto longo, que é como se fosse um text area, chamado lista. Coloquei um outro texto longo chamado texto, que no caso seria o comunicado, né, que você pretende, que o seu cliente pretende enviar para os contatos, tá? E coloquei aqui o terceiro elemento, que é esse aqui, ó. É o encontro, tá? Os nomes às vezes estão um pouquinho diferentes, aí pode confundir, mas você vai ver aqui um calendário e você vai ver que ele tem essa opção, né, de você colocar aqui o campo de data e um campo de horário, tá? Por exemplo, se você clicar aqui na engrenagem, você vai ver aqui que ele vai habilitar aqui algumas opções, tá? E aí você pode clicar aqui se você quiser marcar como obrigatório. No caso aqui eu não vou colocar como obrigatório, por isso que eu coloquei aqui opcional, tá?
Então, eu mantenho esse requerido desmarcado. O formato, eu marquei aqui como formato personalizado. Escolhi esse formato aqui, que é o formato americano, onde vem primeiro o ano, o mês e depois o dia, tá? E escolhi aqui o separador, que é o hífen, tá? Por que fiz isso? Porque esse é o formato que o NTN trabalha, tá bom? Então, não esqueça de colocar esse formato aqui personalizado, tá? Habilitei essa opção para ele exibir um campo de hora, né? Porque agendamento a gente tem que informar o dia e a hora, beleza? E aí eu coloquei aqui o formato de 24 horas, tá? Porque fica mais fácil, né? Do NTN interpretar o horário ali, beleza? Então, só isso aqui que eu queria te mostrar na configuração do agendamento, tá? Aí o lista, como eu te falei, ele é um text area, né? Eu posso marcar ele aqui como obrigatório, tá? E o texto, né, é onde vai o comunicado. Eu também posso marcar ele aqui como obrigatório, tá? Então, o cliente ele tem que pelo menos informar a lista e o texto, né, que é o comunicado, para conseguir fazer esse disparo. O agendamento, né, que é o agendar envio, ele é opcional, tá bom? Então, eu vou testar aqui primeiro com você, para você entender como isso aqui funciona na prática, tá? Mas, antes, só uma observação. Depois que você constrói o seu formulário, né, você pode salvar ele aqui, tá? Aí só duas coisas que eu quero falar aqui com você. O primeiro é informar o webhook no formulário, ok? Por enquanto, né, quando você constrói ali o formulário, ele não está integrado a nada. E aí você pode fazer a integração com o NTN por meio do webhook, que é esse Node aqui, tá? E aí como é que é feito, né? Você que ainda não tem familiaridade aí com o NTN, quando você adiciona um Node de webhook no NTN, o NTN ele gera para você automaticamente uma URL, que é a URL que vai receber esses dados da aplicação que está integrado. No caso aqui vai ser o Forms App, tá? Você pode colocar uma URL amigável, tá? No caso aqui eu coloquei App Form, né? Inclusive botei até o contrário. E aí você vai ter duas URL, a de teste e a de produção. Hugo, não sei a diferença. Você pode ir lá no nosso canal do YouTube que você vai ver o curso de iniciante, onde a gente fala o que se trata desses dois tipos de URL, tá? Mas basicamente a gente está utilizando aqui a de produção, ok? Que é quando, né, a gente já desenvolve ali o workflow e já quer testar o workflow aqui, tá? Como se fosse em produção. Então aqui, ó, eu simplesmente copio essa URL, tá, de produção e venho aqui, ó, pesquiso por webhook e aí eu clico aqui em conectar, tá? Como você pode ver aqui, ó, já tem a URL conectada, a URL do meu NTN formado, tá? Por exemplo, eu clico aqui em Edit, ó, eu colo a URL aqui, ó, tá? A chave secreta não é obrigatório, tá? É porque às vezes tem webhook que trabalha com token, né? Como se fosse um token. E aí você pode usar se você quiser, tá? Mas no NTN não precisa, é só informar a URL. Uma vez informando a URL, você salva. E aí, por fim, você pode vir aqui na aba compartilhar e determinar um nome aqui para o seu formulário, né? No caso aqui eu coloquei o Zap, né? Então ele gera uma espécie de URL para você. É claro, se você for construir um formulário para cada cliente, você pode colocar aqui o nome da marca do seu cliente, da empresa do seu cliente, ou então até mesmo o nome dele, né? Se ele não tiver uma empresa, uma marca, beleza? E aí, por meio dessa URL, né? Por exemplo, se eu clico aqui, ó, ele vai ter acesso ao formulário dele, tá? É claro que você pode colocar um nome ali um pouquinho mais complexo para que ninguém consiga ver esse formulário aqui, tá? Para que, de fato, somente aquele cliente que você forneceu a URL, somente ele tem acesso a isso aqui, tá? Porque a ideia é que cada formulário esteja conectado a um workflow desse aqui, ó, de envio em massa de WhatsApp, ok? Então, se você configurou o formulário nesse workflow aqui, tudo que for enviado aqui nesse formulário vai ser enviado em nome do WhatsApp daquele cliente. Então tem que ter muita cautela, muito cuidado com relação a isso, tá? Essa questão de privacidade aqui, beleza? Então tá. Então eu já tenho o formulário aqui, tá? E aí
o primeiro teste que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai fazer um teste de envio agendado, para você ver como isso aqui funciona no NTN, tá? Então, por exemplo, aqui na lista, mediante a esse workflow que eu desenvolvi aqui, qual é o formato de lista que o seu cliente tem que usar? É essa daqui, ó, como eu informei anteriormente no vídeo. Ó, vou colar aqui, tá? Ele tem que formar o nome das colunas, tá? No caso aqui são duas, que é o WhatsApp e nome, tudo minúsculo e separado por vírgula, tá? E logo embaixo vem os respectivos valores, que seria o WhatsApp, né? Não precisa estar formatado, ok? E o nome do contato, tá? Também não precisa ser somente o primeiro nome, você pode botar aqui o nome completo, porque esse workflow aqui, ele também trata o nome do lead, ele só pega o primeiro nome, tá? Então, além de formatar o WhatsApp, ele só pega o primeiro nome do lead também, tá bom? E aí, beleza. Uma vez você informando a lista, você pode vir aqui e colocar um texto. Então, eu vou botar assim, ó, isso é um teste de envio agendado, tá? Então, esse aqui é o meu comunicado que eu quero enviar para essa lista aqui de contatos do WhatsApp, tá? E aí, ao agendar o envio, você vai vir aqui primeiro informar uma data, por exemplo, eu posso informar hoje mesmo, que é dia 15, tá? E posso definir aqui um horário. Então, por exemplo, são 8h10 agora, tá? Eu posso chegar aqui, ó, eu vou colocar às 21 horas. Ou seja, quando for 9 da noite, esse meu workflow ele vai disparar as mensagens para os contatos, tá? Aí, olha só que interessante. Quando eu clico agora em enviar, tá? Aqui você também poderia mudar o botão. Se você quiser colocar disparar, aí fica de acordo aí com a regra de negócio, tá bom? Mas, por exemplo, quando eu clico aqui em enviar, ó, enviou, tá? Aqui no editor, aparentemente não mudou nada, certo? Por quê? Porque eu estou usando a URL de produção, mas quando eu venho aqui em execuções, olha só que interessante. Tem uma execução com o status waiting. O que significa wait? É quando uma execução ela entra em um agendamento, tá? Então, como eu marquei, né, lá a data e a hora, que no caso seria hoje às 21 horas, às 21 horas, quando chegou aqui, ó, ele fez a verificação, ó. Agendou o envio? Verdadeiro. Por quê? Porque o agendamento retornou a data que o usuário agendou, ok? Então, se você for olhar aqui, ó, aqui está vindo a data com o horário, né? No formato lá que o NTN trabalha, tá? Que é aquela formatação lá que eu te orientei a fazer, beleza? Se você for reparar, de fato ele está vindo com a hora correta, né? Ele está vindo aqui como 21 horas, tá? Mas por conta desse bug do NTN, que não sei porquê, né? Quando chega aqui no agendador, né? No wait, ele acaba subtraindo 3 horas, a hora iria vir errado, ou seja, ao invés de vir 9 horas, viria 18 horas, tá? Ao invés de vir 21 horas, viria 18 horas. Então, para isso não acontecer, o que eu fiz aqui? Eu usei esse date time, acrescentando 3 horas, tá? E repare que ele acrescentou 3 horas e o novo valor foi o quê? Meia-noite. Tá vendo aqui, ó? T00, como se fosse meia-noite, né? Porque de 9 para as meia-noite são 3 horas, ok? Porém, fique tranquilo que não vai dar problema aqui no agendamento, porque por causa desse bug, esse meia-noite aqui, que é a nova data, vai ser considerado 9 da noite aqui no Node Wait, tá? Quando não tiver mais esse bug, você pode, de fato, não usar mais esse Node aqui, tá? E aí o agendador já vai reconhecer a hora que vem lá do seu webhook, tá? E olha só que interessante, quando eu encosto o mouse aqui, ó, ele mostra aqui, ó, aguardando até 15/5/2023 às 21 horas, ok? Ó, se eu clico aqui também no log de execuções, ó, aqui mostra que esse meu workflow ele está no status waiting, aguardando,
até o dia 15 de maio, que é hoje, às 9 horas da noite. Ok? Então, agendamento está corretíssimo, de acordo com o que o usuário informou lá no formulário, tá? Mas, como a gente não vai fazer o envio aqui agendado, nós vamos fazer um teste de envio imediato, eu já vou pausar aqui, tá? Ó, deu um stop. E agora, a gente vai fazer um novo envio aqui, beleza? Então, eu vou copiar aqui novamente minha lista. Vou informar aqui um texto, ó. Isso é um teste de envio imediato e em massa para contatos do WhatsApp. Ok? E aí, eu não preciso informar aqui a data e a hora se eu quiser fazer o envio imediato, tá? E é o que eu vou fazer agora. Então, ó, repare que eu vou clicar em enviar. Pronto. Ó. Quando eu venho aqui, repare que ele já habilitou aqui uma execução, ou seja, já está processando esse submit do formulário que eu fiz, tá? E vai começar a disparar aqui os contatos do WhatsApp. Olha só que legal, ó. Já enviou para o primeiro, daqui a pouco vai enviar para o segundo, que é o da Autotic, ó. Ó, primeiro enviou para o Hugo, ó. Tá aqui. Ó, e aí, Hugo, tudo bem? Isso é um teste de envio imediato e em massa para contatos do WhatsApp, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha lá. Ah, ele concluiu. Porém, não enviou para o da Autotic. Deixa eu ver o porquê. Ah, um aqui deu erro, deu erro 400. Tá falando que o telefone não está registrado. Pode ser que eu tenha informado o telefone errado. Deixa eu ver aqui. Ah, não, eu informei errado, tá certo. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Na verdade, é aqui, ó, da minha lista, ó. O início está errado. É... é isso mesmo, agora tá certo, tá? Opa, vamos novamente informar aqui, ó. Vamos lá, informar a lista. Agora tá certo. O texto, ó. Enviando texto. Então, vou botar aqui, ó. Enviando o WhatsApp em massa, forma imediata. E aí não vou colocar aqui horário de agendamento, né? Eu vou pedir para ele enviar na hora. Então vamos lá novamente, ó. Vou clicar aqui em enviar, ó. Enviou, tá? E aí se eu acesso lá a aba execuções, ó, já tem aqui um running, tá vendo? Porque de fato ele recebeu o submit lá do formulário. E aí quando eu acesso aqui, ó, já mandou para o Hugo, né? Que é para mim mesmo, né? Ó, oi Hugo, tudo bem? Enviando o WhatsApp em massa de forma imediata. E agora enviou aqui para a Autotic, tá vendo? Ó? Olá, Autotic. Então você vê, ó, que um ele enviou oi, oi Hugo. O outro ele já enviou olá, Autotic, tá vendo? Então essa saudação randômica é para isso, né? Para ir alternando a saudação para cada contato, tá? E aí colocou a mensagem aqui, beleza? É claro, aqui eu fiz um teste com 2 contatos, né? Numa lista aqui real, né? Você pode colocar aqui
100 contatos, 200 contatos, né? É interessante que você não envie mais de 1000, né? Principalmente se o chip for novo, né? Como está em processo ali de aquecimento, você tem que maneirar aí na quantidade de envios, tá bom? Mas seguindo aí essas boas práticas, né, mostradas aqui, você não vai ter problemas aí com banimentos, tá bom? Então é isso. Espero que você tenha gostado, tá? Se ficou alguma dúvida, algo que não ficou claro, você pode deixar aí nos comentários, tá? Que a gente vai esclarecendo. Ou você também pode acessar o nosso grupo, né? Lá do Telegram, né? Que é a comunidade brasileira, né? Aqui do NTN no Telegram, né? Você pode deixar aqui também as suas dúvidas, tá? E a gente também está com um grupo aqui no Telegram, aliás, no WhatsApp, tá? Deixa eu clicar aqui, calma aí. Aqui, ó, nós temos um grupo do NTN aqui no WhatsApp também. Se você quiser fazer parte, é só entrar lá, tá bom? Então é isso aí, um forte abraço e valeu!